Bom, olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis e a gente está aqui neste momento estudando o livro O Porquê da Vida. Então, quem tiver esse livro em mãos e depois quiser estar acompanhando com a gente, todas as semanas um estudo novo, uma reflexão diferente, para tentar extrair o máximo daquilo que Leon Denis nos propôs nesta e em várias outras obras, mas por enquanto a gente está nesse que é o 21º estudo sobre este livro, né? E quem tiver com ele em mãos e quiser acompanhar, nós estamos aqui no capítulo 6, que fala de justiça e progresso. É um capítulo muito interessante e hoje nós faremos o segundo parágrafo. No estudo anterior, nós fizemos o primeiro e agora nós faremos então o segundo, que diz Leon Denis assim: assim também se revela aqui, em toda a sua grandeza, o papel da dor, sua utilidade para o adiantamento dos seres. Aqui é um primeiro ponto que é importante. A dor não é para nos paralisar. A dor não é para nos fazer regredir, porque o regresso do ponto de vista moral e intelectual ele nem existe. Mas tem gente que às vezes pensa, e a gente no momento de dificuldade fala, puxa vida, tô sofrendo que é para voltar atrás. Não, ninguém volta atrás. A gente sofre, a gente sente dor, é para fazer uma pausa, olhar para aquilo que está causando a dor, mudar a atitude e crescer. Bom, mas isso aqui eu estou dando algum spoiler do que a gente vai falar mais no final desse estudo. Então é o primeiro ponto, utilidade da dor para o adiantamento dos seres. Cada globo, isso aqui eu acho muito bonito, rolando no espaço é uma vasta oficina onde a substância espiritual é incessantemente trabalhada. Então, um globo rolando no espaço é interessante porque a gente pensa que o planeta é grande, mas como já falamos em outros estudos aqui, o nosso planeta é muito pequeno. Então, quando a gente olha uma imagem do satélite, é pequeno, então ele rola. Até por conta do seu formato aí, dá pra gente dizer, né? O movimento que ele faz, ele está realmente rolando no espaço como uma vasta oficina. E quando ele traz aqui substância espiritual, ele já complementa dizendo: assim como um mineral grosseiro, sob a ação do fogo e das águas, transforma-se pouco a pouco num metal puro, assim a alma humana, sob os pesados martelos da dor, transforma-se e se fortifica. Mas voltando na questão da substância espiritual, como nós já falamos também no estudo anterior, lá quando Kardec aborda na questão 540, né, do átomo ao arcanjo, que o arcanjo já foi átomo, dessa questão do princípio inteligente estagiar pelos diversos reinos da natureza, até que chega o ponto em que esse princípio é individualizado. E aí ele passa a ser um espírito com a letra E maiúscula, ou seja, um ser inteligente, e não mais um princípio inteligente como era antes. Então ele vai, essa substância sendo trabalhada incessantemente, o tempo todo. E aí ele vai falar aqui em relação ao papel da dor, né? Transformando e fortificando, e faz a comparação com o mineral grosseiro, realmente interessante. Mas vamos avançar aqui. Quando se fala de purificação, ele diz que a dor é a purificação suprema, a fornalha, onde se fundem todos os elementos impuros que nos maculam: o orgulho, o egoísmo e a indiferença. Então a gente já viu aí, né, em várias indústrias, utilização, por exemplo, da fornalha, ou de métodos até mais avançados, com a finalidade de pegar um metal resistente e moldá-lo e colocá-lo ali como se quer. Então, aquele material, aquele objeto até então resistente, duro, ele precisa de um fogo, que Leon Denis vai comparar aqui com o que a gente precisa em relação à dor, para se aperfeiçoar, ou para ser aperfeiçoado, já que é o homem que aperfeiçoa o objeto. E ele diz em relação a nós mesmos, nesse sentido de que nós, muitas vezes, muito endurecidos, precisamos da dor para que nós nos modifiquemos.
E alguém pode até se perguntar, mas não poderia ser uma modificação sem a dor? Bom, eu não consigo imaginar, assim, porque a gente fala do nosso ponto de vista, né? Então, do meu ponto de vista, eu já tentei imaginar, não, às vezes a pessoa vai conseguir, mas é difícil, gente. Porque quando a gente menos espera, a gente está imobilizado, porque quando a vida está muito boa, aí a gente dá uma acalmada e não se preocupa com as questões de espiritualidade, que não tem relação direta com religião, que tem pessoas que desenvolvem a religiosidade, mesmo não estando vinculadas a uma religião. Pessoas espiritualizadas, mesmo sem vinculação a uma seita religiosa, a uma determinada igreja, templo, centro. Então há muitos momentos em que a dor aparece como que nos convidando a desenvolver isso em nós. Religiosidade no sentido de a prática do amor, independente da religião. Então a gente acaba que precisa da dor. Eu posso falar pela minha experiência. Quando a vida estava ali tranquila, não tinha tanta preocupação, tinha aquelas preocupações, mas coisas do dia a dia, tá calor demais, nossa, hoje choveu. Eu precisei de uma dor um pouco mais forte na minha vida para me despertar. Foi na terceira gravidez da minha esposa, a primeira complicada, a segunda não concluiu, teve um aborto espontâneo, a terceira quase tendo outro aborto. E aí, por que está acontecendo? E aquela vida aparentemente tranquila, aquela espécie de paz, né? É uma paz, mas que não é verdadeira. De repente teve que tomar uma sacudida. Dor. Foi ruim? No momento foi muito difícil, foi muito ruim. Mas quando se olha para trás, fala, poxa, se não fosse aquilo, eu, falando por mim, estaria talvez na mesma vida de antes. Não era uma vida desregrada, uma vida bagunçada, mas era uma vida desligada dessas questões espirituais. Então a dor, ela vem trabalhar em nós aquilo que Leandrini agora vai dizer aqui, ó. O orgulho, o egoísmo e a indiferença. O orgulhoso, ele se acha superior aos outros. Vamos tentar trabalhar essas três palavrinhas em relação ao outro ou aos outros. O orgulhoso, ele se acha superior aos outros. E aí ele precisa da dor para mostrar que aquela aparente superioridade é só aparente. É só, talvez, por causa de um título, de uma classe social, de uma cidade, enfim, algum benefício material que pode lhe dar algumas vantagens em alguns aspectos, mas que não caracteriza a elevação espiritual. Então vem a dor, e como a gente diz aqui em Minas, para sossegar o facho da pessoa, falar, opa, baixa a bola, porque você não é a última bolacha do pacote. É uma expressão também que eu não sei se vocês conhecem. É quando a pessoa se acha mais importante, fala, nossa, o mundo não consegue viver sem a minha luz. Aí ela se acha a luz do mundo. Jesus recusou o título de bom. Ele falou, bom só Deus, só o Pai. Ele aceitou de mestre, porque ele estava aqui para nos ensinar. Mas Jesus, que é Jesus, recusou o de bom. E a gente se acha o bom, o inalcançável. E aí vem a dor e fala, calma, não é assim que a coisa funciona. Diminui um pouco o seu orgulho aí, porque tudo também não tem jeito, a gente vai diminuindo gradativamente, mas é a dor que vem nos ensinar um pouco disso. Às vezes uma dor que vem trabalhar questões que a gente chama de dignidade, eu estou cuidando aqui da minha moral, não sei o quê, mas às vezes a gente está com orgulho. Orgulhos antigos que são repassados de geração para geração, e a dor vem e te coloca numa situação, às vezes, de depender de alguém para colocar comida na sua boca. Trocar a fralda de alguém já adulto. Alguém ter que lembrar a hora de tomar o remédio, porque às vezes a nossa memória já não funciona mais como antes. Então a dor vem e nos ensina, é uma escola. O egoísmo, então, nem se fala. Não, o egoísta pensa que é autossuficiente. Eu não preciso dos outros. O mundo gira em torno de mim.
É o excesso de eu me basta, né? Eu não preciso mais dos outros. E como não preciso mais dos outros, eu me recuso a ajudar os outros. É a ideia do cada um por si, Deus por todos. Eu assisti uma série tipo de um reality show. Tinha lá um rapaz muito egoísta e ele não entrosava, ele vivia isolado do grupo. Tinha ali 16 pessoas, 15 tentando conviver numa boa, fazendo ali, buscando comida junto no meio do mato, buscando água, tentando organizar, e esse um totalmente solitário, e ele se dizia, não, eu estou tranquilo, não preciso de vocês, e falava isso tranquilamente. Até que chegou um certo ponto que ele precisou, ele sentiu dor, e aí ele teve que quebrar um pouco, que não foi tudo, do seu egoísmo e aceitar a ajuda dos outros. E a partir daí, ele também começou a ajudar um pouco mais os outros 15. Então é a dor que vem mostrar para nós que a gente vive numa sociedade. E a sociedade é feita de indivíduos. E esses indivíduos, se todos forem egoístas, é o caos. Não dá, a sociedade não progride. Porque vai virar a luta do mais forte, oprimindo o mais fraco. Então é necessário a gente compreender que a dor vem quebrar um pouco do nosso egoísmo e também da indiferença. Indiferença em relação aos outros é quando eu olho para o problema alheio e não me importo, porque o problema é do outro, não é meu. Tudo bem que não dá para carregar o problema do mundo nas costas e nem conseguir, vamos dizer assim, ajudar em todos os lugares. Mas a gente precisa pelo menos se importar com o problema dos outros. Mesmo que eu não consiga estar lá junto, ajudando de uma maneira mais eficiente, uma prece já é trabalhar a indiferença em nós. Mas quando eu me coloco na condição de indiferente e não me importo com o sofrimento do outro, daqui a pouco eu vou enfrentar uma dor. Castigo de Deus? De jeito nenhum. Mas apenas uma das oportunidades que a vida me dá de entender que, da mesma forma que na minha dor, outros que não a sentem se importam com ela, me ajudam, é uma lição para que quando a dor for do outro, eu também possa me importar com ela. E a indiferença talvez seja um dos grandes males da humanidade no momento, mesmo agora em que a gente ainda atravessa uma pandemia. Se não fôssemos tão indiferentes, não tenho dúvida, o número de mortos no mundo seria muito menor. Se cada um se preocupasse em cuidar de si, mas cuidar do outro, ou seja, diminuindo a indiferença em si, o mundo seria muito melhor para se viver. Teríamos menos dores, menos flagelos, menos fome, menos sede, menos frio. Então é isso. Esse é o papel da dor. Não é castigar por castigar, mas simplesmente causar um desconforto. Até porque não dá para a gente fazer algo errado e ser premiado por isso. Então a dor é difícil? É. Mas é com uma proposta, com uma finalidade, que a gente, a partir dela, cresça um pouco mais. Crescendo um pouco mais, o mundo se torna melhor. Bom, meus amigos, então é isso. A gente encerra aqui. Eu parei na metade, mais ou menos, do parágrafo 2 do capítulo 6 do livro O Porquê da Vida. E no próximo estudo nós retomamos essa reflexão aqui que Grandeni nos traz, que é muito bacana, e que a gente vai falar depois aqui da alma purificada, que não tem mais que reencarnar. Isso aqui é a meta de todo mundo, reencarnar só se a gente quiser, mas que não mais precisaremos, né, de passar pela encarnação. Só em casos de extrema, necessidade de uma missão, enfim. Mas aí já é assunto para o nosso próximo estudo. Fiquem todos com Deus, todos bem. Um abraço.